Ajustando aqui os últimos detalhes para nossa live. Olá, boa noite. Jusileia, Denise, sejam bem-vindas. Deixa eu só terminar de ajustar aqui esse celular. Anderson, seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos ver o que podemos aprender hoje juntos aqui, né? Nessa live. Eu tenho recebido alguns feedbacks e é interessante como isso motiva a gente a continuar fazendo, né? Porque quando você não sabe o que está acontecendo do outro lado, você fica meio, e aí? Será se eu continuo, se eu não continuo? Será se está sendo útil? Será se não está? Então, Oi, Deja, boa noite, lindona. Então, quando a gente recebe um feedback, o que acontece? Você fala, opa, então o que eu estou fazendo está fazendo sentido, né? Então, hoje tem uma moça que está em Portugal que ela sempre me pergunta, Maria, você vai postar a live lá no canal do YouTube? Porque são 4 horas de diferença, eu acho. E daí, olá, Carla, boa noite, Deja, boa noite. Então, ela tá sempre ligada, ela não consegue assistir porque fica muito tarde para ela, mas ela aproveita as lives que estão, né, ficando lá no canal do YouTube para assistir depois. Então, esses feedbacks são muito importantes, assim, para quem está aqui do outro lado saber que o que a gente está fazendo faz algum sentido, né? E eu, pessoalmente, adoro falar sobre essa abordagem, sobre constelação familiar e todas essas dinâmicas familiares, que foi o que me levou a esse trabalho, né? Foi uma necessidade pessoal de compreender o que acontecia dentro da minha família, né? Todo mundo com muitos conflitos, a família da minha mãe, os irmãos não conseguem se comunicar, né? Eles não conseguem ter um relacionamento. E aí depois eu vi isso acontecer na minha própria família. Oi, Carlota, linda, seja bem-vinda. Então, observando isso lá na família da minha mãe e vendo também que isso se repetia já nos meus irmãos, e é tão interessante, né, que eu vejo os meus irmãos criticando os meus tios. Que eles não conseguem se comunicar, que é uma relação muito difícil, que povo estranho. Aí eu olho para eles no aqui e agora e eles estão repetindo o que os tios fazem e o que eles criticam. E sem perceber que eles estão fazendo a mesma coisa, sabe? Então, assim, o que me levou a esse trabalho das constelações foi compreender essas dinâmicas, né? Quando eu vi que, olhando para essas leis, você podia compreender e não repetir os padrões familiares, eu falei assim, poxa, eu quero aprender sobre esse negócio, porque realmente é algo libertador. Quando você está no escuro, o que acontece? Você vai repetindo os padrões familiares cegamente. Lá você não. E aí você acha que é azar, é porque é assim mesmo. Como diz o Jung, né? Enquanto você não compreender que você está agindo de uma. Enquanto você. Como é que ele diz? Ele diz assim: enquanto você não entender que o inconsciente é que. Ai, gente, falho agora, mas o Jung, ele fala mais ou menos assim, que enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida. Oi, Paulo, boa noite, tudo bom? Cadê a Rita, aquela linda? Oi, Ana, seja bem-vinda, Rogéria, sejam bem-vindas. Então, Jung fala isso, que enquanto você não se tornar consciente do que acontece na sua vida, o inconsciente vai te guiar. E aí você vai repetir padrões e repetir. E hoje nós vamos falar, né, sobre alguns padrões que a gente repete aí na nossa relação de casal, que a gente nem se dá conta, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar com vocês sobre um canal que eu criei no Telegram.
onde lá todos os dias eu posto alguma percepção que me vem e que me ajuda a me movimentar em direção da compreensão dessas leis, de como elas podem atuar na nossa vida e de como também a gente pode viver de uma forma mais leve, né? Rumo à reconciliação com as pessoas, compreender por que as pessoas agem de determinada forma e se tornar cada vez mais consciente. Então, se você quer estar aí mais próximo, se você está mesmo bem comprometido com esse entendimento, fica aí a dica lá do nosso canal no Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB. Tá bom? Então, dito tudo isso para vocês, hoje é o dia do índio, né? Olha só, eu escrevi um texto hoje falando sobre o dia do índio, até postei lá no feed do Instagram da escola. E assim, qual a compreensão, né, que eu tenho acerca desse dia, antes da gente entrar no nosso assunto de casal? É que os índios, e eles têm o que eu posso dizer? O que aconteceu com os índios aqui no Brasil tem um impacto direto sobre os nossos relacionamentos. E eu vou contar para vocês depois uma constelação que eu participei. Então, o que me veio hoje do texto, né? Que nós somos formados por índios, né? Os nativos, os europeus e os negros, né? A base da nossa sociedade são esses três povos. E daí, muitas vezes a gente não se dá conta disso. E muitas vezes a gente nem gosta, né, de ser comparado com índios. Eu tenho a sorte de eu nasci meio índia, né? Quando eu era mais novinha, eu parecia muito com uma índiazinha. O olhinho assim puxado, cabelo liso, as perninhas grossinhas, a pele, eu era a neguinha da minha casa, né? Então, meus irmãos todos brancos e só eu e mais um que somos mais morenos. Então, eu sempre fui bem parecida com índios e gostava de ser parecida com índio. Gosto quando alguém diz que eu pareço uma índia. Isso alegra o meu coração, então é bom. Hoje eu fiquei muito emocionada de escrever esse texto, tá lá, se vocês quiserem, né, entrem lá no canal. Eu acho que foi a última postagem que eu fiz, talvez a penúltima, não sei. Tá? Mas o que aconteceu com as índias, principalmente, tem um impacto nos relacionamentos, né? E eu já posso até falar sobre isso agora. Eu vi uma constelação uma vez. Antes de começar a falar, só dizer que eu vou falar aqui a teoria, mas depois eu vou abrir para perguntas e respostas. Aí vocês preparem as perguntas de vocês, que se eu souber responder, vai ser um prazer, tá bom? Então, Marlete, seja bem-vinda, Gabriela, Fátima, sejam bem-vindas, DS Fátima. Enfim, vamos lá. Então, o que eu estava falando sobre o que aconteceu com as índias aqui no Brasil, né? Muitas índias foram pegas no laço e foram estupradas e, enfim, violentadas de várias formas. E isso tem um impacto ainda nos nossos relacionamentos hoje. Então, eu vi uma constelação de uma mulher uma vez que ela levou a questão de dificuldade de se relacionar com os homens. E olha só, gente, ela era uma mulher linda, muito bonita, um corpo muito bonito, assim, troncudinha, parecida mesmo com as índias, o cabelo liso, grande. Então foi colocada a constelação para ela. Quando colocou um representante para ela e um representante para o homem, mostrou que ela estava muito brava com os homens. Ela chegava a avançar nos homens. E daí, com o passar da constelação, né, ficou claro que ela estava identificada com uma antepassada índia que tinha sido pega no laço e estuprada. Então, essa descendente, que eu acho que já era uma bisavó, eu não sei exatamente qual que era o grau de parentesco, mas essa descendente ainda estava trazendo em si a dor dessa indígena, né, dessa antepassada, que tinha passado por essa situação. E ela não se dava conta de que
ela estava repetindo um padrão, repetindo algo que ela estava emaranhada. Na verdade, ela estava emaranhada com o destino dessa mulher, que tinha realmente um motivo para estar brava com os homens. Mas essa descendente não tinha um motivo consciente. Então, muitas vezes nós estamos presos a algo que aconteceu antes e que a gente está reproduzindo dentro do nosso relacionamento de casal. E aí, conflitos, né? E também existem outras dinâmicas que eu vou passar para vocês aqui, porque assim, vocês podem ir identificando aí no relacionamento de vocês. Não tomem o que eu vou dizer aqui como verdade. Nem tomem também o que o próprio Bert Helling fala como verdade absoluta. O que ele observou foi o que ele viu no campo. O que ele traduz no trabalho dele foi o que ele viu dentro das constelações. Foi o que ele viu acontecer com os relacionamentos, que ele empenhou a vida dele para olhar para os relacionamentos, mas movimentos da alma. Não o que está na superfície, não o que a gente acha que é certo, o que é errado, mas sim aquilo que realmente funciona para a alma e para todo o sistema. Então não tomem o que eu estou dizendo aqui como verdade absoluta, apenas eu peço que vocês sintam aí no coração de vocês se faz algum sentido, tá bom? Então, uma das coisas que eu tenho observado que atrapalha muito o relacionamento dos casais e que faz com que eles briguem, tenham conflitos, é, por exemplo, a questão ambiental. A questão ambiental que cada um foi criado. Imagine, um homem é criado numa família onde ele é acostumado de ver o pai e a mãe dele brigar. Ou uma moça, né, que também vive num ambiente onde o seu pai e a sua mãe vivem em conflitos. Então, a partir dessa situação podem acontecer duas coisas, né? Que eu vou falar aqui, podem acontecer outras, mas duas coisas que eu observo. Primeiro, eles podem tomar aquilo ali como um padrão, como um modelo. Ah, então esse é o meu modelo de relacionamento. Quando a pessoa casa, ela vai repetir aquele modelo ali e acha natural. Esse é um ponto. Um outro ponto é o seguinte: aquela situação, aquele drama, né, que foi vivido naquela família, foi algo que marcou tanto as crianças, né, de uma forma negativa, que elas cresceram e quando se tornaram adultas, elas começaram a criticar aquele tipo de relacionamento. A gente observa nesse trabalho que quando nós temos críticas aos nossos pais por algum comportamento deles, nós somos pressionados por uma consciência interna, por um sentimento interno para fazer algo contra nós mesmos. Então eu sou pressionada a repetir aquele padrão familiar lá do meu pai e da minha mãe no meu relacionamento de casal. Então se eu critico lá o relacionamento da minha mãe e do meu pai, a minha relação de casal talvez seja um pouquinho pior. Por quê? A vida, né? Essa consciência, ela não permite que essa lei seja violada, a lei da ordem, essas três leis, pertencimento, ordem e equilíbrio. E quando eu vou lá, dito ou não, é o que está aqui na sua postura interna. Se eu sinto, se eu tenho crítica, se eu tenho acusação com relação ao relacionamento do meu pai e da minha mãe, eu tenho uma tendência e provavelmente, com quase toda certeza, eu vou repetir isso dentro da minha própria relação. Então, se meus pais brigavam e eu critico isso, então eu vou brigar o triplo na minha relação de casal para que você perceba que eles lá também brigavam porque eles também tinham as questões deles. Eles não faziam aquilo de propósito, eles faziam porque eles não sabiam fazer de outro jeito. Então, quando a gente tem conflito nos nossos próprios relacionamentos, isso nos possibilita perceber que o relacionamento dos nossos pais foi ali do jeito que eles conseguiram fazer, que a gente não está fazendo muito melhor do que eles. Percebe? Isso faz algum sentido aí para vocês?
vão percebendo. Então, tem isso, né? Que é uma das coisas, eu já falei sobre, recapitulando, né? Eu já falei sobre um emaranhamento, que é a mulher estar presa ao destino de, né, de uma antepassada. Pode ser uma indígena ou não, pode ser também uma outra antepassada que sofreu, passou por alguma violência e que traz um sentimento, né, de raiva contra os homens. E aí uma descendente está identificada com isso. Então ela traduz isso na própria relação do casal. Também quando a gente traz isso como modelo lá da nossa família de origem, sendo porque a gente acha natural e aí a gente repete, é um modelo, ou seja porque aquilo foi tão difícil que nós criticamos. E no momento que nós criticamos, nós também ficamos presos e tendemos a repetir ou somos pressionados por essa consciência, obrigados a repetir o que foi feito lá atrás. E uma outra coisa também que eu observo que atrapalha muito o relacionamento de casal, que faz com que os casais briguem muito, é quando você ignora todos os sinais. Imagine, você está lá no namoro e aí vocês estão ali naquele namoro e o namoro já é difícil, né? Já tem muita coisa nele que você não concorda, já tem muita coisa nela que você não concorda e vocês já têm atrito ali no relacionamento, no namoro. Mas você tem a ilusão de que, não, quando a gente casar, eu vou mudar ele ou eu vou mudar ela. Pode deixar que quando casar eu dou um jeito nele, quando casar eu dou um jeito nela. Olha só que não vai rolar. Porque imagine, ele vem de um sistema familiar, onde provavelmente ele já traz um comportamento de lar, já existe algo não resolvido lá no sistema familiar dele, que ele traz isso e está se mostrando aqui nessa relação. Ela também vem de um outro sistema familiar, aonde provavelmente deve ter acontecido coisas lá que ela também está presa a isso e que por isso eles já têm esse padrão de comportamento. Você acha que ele vai mudar você pressionando ele para mudar? Ou ela vai mudar porque você está pressionando ela para mudar? Vocês vão ter que buscar uma ajuda aí, né? Porque se já estão tendo problema aqui no relacionamento de namoro, isso vai potencializar no relacionamento de casal. Eu vejo muito isso. E outra coisa qual que é o próximo passo? Não, a relação de casal tá ruim, a gente tá brigando muito e tal, então vamos fazer o seguinte, vamos ter um filho. Porque quando a gente tem um filho, a relação pode melhorar. E o que eu observo é que não melhora. A relação de casal piora, porque o que era 2 agora são 3, né? Eles tinham atenção só para os 2, agora eles têm que dividir essa atenção com a criança. Então, o que eu observo na minha prática é que o problema ele se potencializa. Então, quando é que existe solução aí nesse caso? Cada um tem que buscar olhar para si e ver no que é que eu posso melhorar para que a nossa relação melhore. Porque não é o outro que tem que melhorar para que a nossa relação melhore. Sou eu. Eu só tem... Se mudar, gente, já é difícil. Imagine mudar o outro. Imagine querer que o outro se ajuste à minha forma. Não, é você que precisa mudar e trazer consciência para a sua relação. Compreender que o outro vem de um sistema, que lá as coisas funcionam de um jeito, que você vem de um sistema, que no seu sistema as coisas funcionam de outro jeito, e aí vocês vão pegar essas diferenças, misturar dentro de um caldeirão e fazer algo novo, construir algo novo com essas diferenças. Não vai adiantar querer mudar o outro, porque não vai funcionar. E uma outra coisa que também a gente percebe que traz muitos conflitos no relacionamento do casal é quando houve um rompimento de um relacionamento anterior de um jeito ruim.
Então, a gente às vezes sai de uma relação de uma forma que ou nós fomos muito feridos ou nós saímos de um jeito ruim que a outra pessoa ficou muito ferida. Então, a gente sai e acha que o fato de ter terminado o relacionamento, eu estou livre. Não está, não está. Porque veja bem, aquela outra pessoa, ela continua atuando em mim se eu não fiz uma despedida com amor. E eu já gravei alguma live falando sobre como que a gente faz uma despedida com amor, né? Quando a gente reconhece o outro e quando a gente reconhece tudo que a gente recebeu do outro. Então, no momento que eu reconheço, e eu vou contar uma constelação que uma vez eu fiz de uma moça. Ela teve um parceiro onde eles tiveram um relacionamento muito forte, muito íntimo e de muitos conflitos. Então, até de agressão física mesmo. Então, eles se separaram e ela saiu meio que fugida. Ela não se despediu dessa pessoa, desse parceiro. Ela simplesmente foi embora e não deu mais notícias. E a partir daí ela não conseguiu mais se relacionar com outra pessoa. Todos os relacionamentos que chegavam fracassavam. Então ela nos procurou para fazer uma constelação. Quando a gente colocou o representante para o parceiro anterior e para ela, o que aconteceu? Imediatamente ficou claro que o cara estava muito bravo com ela. E isso, ó, já tinha anos que eles tinham se separado, que ela tinha ido embora. Mas aquilo ainda estava atuando. E daí o que aconteceu? A representante dela procurava, né, se aproximar do representante dele, mas só que o cara se afastava completamente, ia para trás e estava muito bravo. Então me veio na hora de pedir que ela repetisse uma frase. E a frase foi: eu sinto muito. No momento que ela falou, eu sinto muito, a representante dela falou, eu sinto muito por não ter dado certo. O representante do parceiro anterior, desse parceiro dela, né? Imediatamente ele acalmou e começou a chorar. Então, a gente ainda deu mais umas frases para ela falar, né? E aí fazer essa despedida com respeito, fazer essa despedida considerando tudo que foi vivido, né? Então, quando você enxerga o outro, o que foi de ruim, tudo bem, você precisa também entrar em contato e deixar com o outro. Olha, eu deixo com você a sua parte e eu também assumo a minha parte naquilo que não deu certo, naquilo que foi difícil, naquilo que foi conflituoso. Então, quando eu faço esse movimento de também reconhecer que eu tenho a minha parcela de culpa, de responsabilidade, eu deixo o outro mais livre. E daí a gente pode realmente se desvincular de um relacionamento assim e ficar mais livre para o próximo relacionamento. E aí eu não preciso trazer o parceiro anterior para dentro da minha relação atual. Porque se eu não faço uma despedida com amor, aquele parceiro ou aquela parceira anterior vai ficar atuando ali, vai ser como um fantasma dentro da minha relação atual. Compreende? Então, é basicamente, claro que existem outros motivos pelos quais os casais brigam, é claro. Mas eu falei aqui de coisas mais profundas, né, de questões sistêmicas, aonde normalmente nós não reconhecemos, nós não sabemos. A gente vai aí repetindo padrões e repetindo e chega um ponto que a gente não consegue mais, né? E por conta dessas questões sistêmicas que eu citei aqui, o casal não consegue equilibrar. E lembram que eu já falei que a lei que rege o relacionamento de casal é a lei do equilíbrio? Mas que a gente também só consegue trocar com equilíbrio para o mais, naquilo que soma, naquilo que agrega, naquilo que faz o relacionamento crescer, se eu tiver resolvido ou pelo menos
se eu estiver mais consciente daquilo que aconteceu lá no meu sistema, daquilo que eu trago, quando eu não estou mais numa posição de vítima, quando eu não demando mais do outro que ele faça algo para mim, que na verdade eu desejo do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu estou adulto para trocar nessa relação. Que na live de ontem a gente falou sobre isso, o Paulo falou sobre as feridas, né? Que a gente traz e que a gente quer que o parceiro cure. A gente vem buscar no parceiro essa cura, só que não, somos nós que temos que curar as nossas feridas para que a gente inteiro possa se relacionar com uma outra pessoa também inteira, para que a relação flua. Então não é o outro, sou eu. A solução de todos os problemas está em mim, né? Quando eu mudo, a minha realidade muda. Quando eu mudo, o mundo muda. Então não preciso esperar que o outro faça algo para que eu seja feliz. Porque na verdade, eu só posso ser feliz a partir de mim, a partir do meu centro. A minha felicidade é uma semente que o Criador colocou dentro do meu coração. E aí sou eu responsável por regar essa semente, nutrir essa semente. O outro, ele pode somar a isso que já tem em mim, para que essa felicidade cresça, para que essa semente brote. Mas eu não posso jogar nas costas do outro essa responsabilidade. Eu não posso jogar nas costas do meu parceiro ou da minha parceira a minha felicidade. Isso é muito até cruel com o outro. Então, um ser feliz encontra um outro ser feliz e podem criar uma grande felicidade. Um ser infeliz encontra um outro ser infeliz e ali eles vão ter que se olhar, porque essa infelicidade vai ser potencializada. Tá bom? Então, dito tudo isso para vocês, eu vou abrir um espaço para perguntas. E lembrando, para quem não estava aqui antes, quem chegou depois, que eu criei um canal lá no Telegram para colocar percepções diárias acerca de movimentos internos que acontecem dentro de mim e que me ajuda a levar uma vida aí mais leve. De repente pode ser útil para você também. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça, que eu estou aqui para responder, né? O que eu tinha para falar para vocês acerca das razões pelas quais os casais brigam, eu já disse. E a gente tem um tempo bom aí para perguntas e respostas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Se não tiver, também deixa eu dar uma olhada aqui. Se não tiver, nós podemos só fazer uma meditação e encerrar. Bom, tô procurando, não tem perguntas. Tá todo mundo aí expert no porque os casais brigam. Né? Então é isso, pessoal. Foi o tema da nossa live de hoje. Porque brigamos, né? No relacionamento de casal. Eu espero que tenha sido útil para vocês. E tô super animada também que amanhã o nosso curso começa às 18 horas, é a postagem da nossa primeira aula. E a gente vai começar falando sobre postura interna, né? E ajudar os nossos alunos a se movimentarem aí nessa postura interna, para que, mudando o que está dentro de você, mude também o que está fora, né? Apenas mudando o que está dentro, a gente muda o que está fora. Não existe outro caminho, meus amores. A gente pode até fugir, não está pronto para isso, né? Nesse momento, a gente pode... Porque nem sempre a gente está pronto para olhar para as nossas questões, né? Porque dói,
Dói, olhar para dentro de si dói. Então, normalmente a gente procura se anestesiar. Então, seja assistindo filmes, novelas, saindo desse, indo para qualquer direção, menos olhar para dentro de você. E aí a gente às vezes responsabiliza o outro porque a nossa vida não está fluindo como a gente gostaria, mas não tem outro caminho. Uma hora ou outra, se a gente quer evoluir enquanto pessoa e resolver as nossas problemáticas, por assim dizer, a gente precisa olhar para dentro de nós. Então, deixa eu ver aqui. Quando você diz que a felicidade depende de nós mesmos, mas e quando parte dessa felicidade depende do outro? Respeitar a nossa individualidade. Numa relação de casal, como o nome já diz, é o casal, né? Então, assim, uma sugestão que eu te dou com relação a ter a sua individualidade respeitada é você estabelecer um limite, sabe? Um casal, a gente presume que sejam dois adultos. É claro que existem casais que têm a idade de adultos, mas como a gente falou ontem, né, na live de ontem, eles estão presos a questões ainda lá da criança. Então, eles não estão ainda adultos, né, na parte emocional. E daí eles não conseguem fazer isso, estabelecer limites. Chegar e dizer, olha só, eu preciso ter um tempo para mim. Eu sou um ser, né? Eu estou casada com você, mas eu sou um ser individual. Eu tenho as minhas próprias necessidades. E eu gostaria que você respeitasse isso. Então você cria uma linha imaginária. E aí vocês vão ter que ir buscar recursos para chegarem a esse ponto de maturidade. Entendeu? Chegar a um ponto de maturidade aonde? O Bert Helling, olha só o que ele fala. Ele diz o seguinte, que a mulher, ela resgata, quando a gente casa, um pouco da nossa liberdade morre, né? Um pouco da nossa, enquanto mulher, um pouco da nossa feminilidade morre, porque você fica ali convivendo só mais com aquele parceiro, assim também como o homem, né? Um pouco dele morre. E o Bert diz, né, e até recomenda que nós mulheres nos reunamos, porque quando as mulheres se reúnem, elas resgatam essa feminilidade. E os homens também, que eles precisam de vez em quando estar na companhia de outros homens para que eles resgatem essa masculinidade. Então é importante que cada um, que seja, ele até diz assim, que os casais poderiam se dar o direito de ter 10 pecados cada um. Então, no meu entendimento, é isso, que seja combinado, né? Aqui em casa, o Jax, ele adora jogar xadrez. E no início eu implicava demais, demais. Porque eu imaginei assim, pô, eu casei com ele, agora ele tem que se dedicar só a mim. Então eu meio que achava que eu era a dona dele, era uma coisa horrorosa. Só que a gente foi amadurecendo e quando a gente se tornou realmente gente grande, adulto, maduro, hoje é super tranquilo. Eu saio para tomar café com as minhas amigas, ele sai de vez em quando com os amigos para tomar cerveja e às vezes eu vou buscar, porque ele não pode dirigir, sabe? Porque bebe, então eu vou buscar, eu vou deixar. Às vezes ele viaja para encontrar a turma dele, né? A turma lá da Marinha, de quando ele foi marinheiro lá em Recife. Então a gente tem o nosso combinado. Então eu acredito que os casais possam chegar a esse ponto. Esse aqui é a minha opinião pessoal, tá bom? Então vamos lá. E quando um casal vive em paz e feliz e de repente um dos parceiros se torna infeliz e não consegue sair desse lugar, o que fazer? Interessante, Marcelo, a sua pergunta. Tem que olhar o que foi que aconteceu, porque assim, ninguém fica infeliz do nada. Ninguém fica infeliz de uma hora para outra. A gente vai recebendo sinais, né? E de repente a gente se vê dentro de um quadro de infelicidade. E aí a gente precisa olhar. É algo sistêmico?
É algo que o casal não está conseguindo mais equilibrar, não está tendo mais troca? Porque assim, existem muitas coisas que podem estar acontecendo ali naquela relação. E que a gente vai deixando, e daí chega um ponto que um se consumiu, um deixou de ter alegria, mas tem exatamente a ver com o outro? No seu caso, parece que não, né? Pela sua pergunta aqui. Então é interessante você buscar olhar para dentro de si. Aonde foi que você, né, a pessoa, o que está infeliz, perdeu a sua felicidade? Em que etapa do caminho? O que foi que aconteceu lá? Porque existe um ponto inicial, compreende? Então, por meio de uma constelação, a gente consegue ver quando a gente vai, né, para o campo, mas eu te recomendo olhar para dentro, aonde que isso pode ter começado, tá certo? Não sei se isso te ajuda, espero que sim, espero que isso te ajude. Então, vamos lá. Então é isso aí, Marcelo. Procura, né? Essa pessoa que está infeliz precisa procurar ajuda para sair do lugar. Às vezes a gente precisa mesmo, às vezes a gente não consegue sozinho. E aí uma ajuda terapêutica, uma constelação, um atendimento, aquilo que sentir no seu coração de procurar, né? Porque nem sempre. Existem travessias que a gente precisa que alguém nos dê uma mão, né? Para a gente poder transpor aquela barreira, aquele período, aquela travessia. Então é esse o meu ponto de vista para você, tá bom? Então ajudou bastante, muito grata. Então é isso. Eu vou propor agora que a gente faça uma meditação, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês relaxem um pouquinho, respira profundamente, solta o ar, deixa o seu corpo relaxar. Respira, deixa a sua mente acalmar, deixa o seu coração acalmar e vai para dentro de você. Olha para dentro de você e procura identificar, dentre as coisas que eu falei que fazem com que o seu relacionamento não esteja 100% ou que faz com que você brigue na sua relação, procure identificar o que é que está pegando lá. É que você traz um padrão lá familiar? É porque você teve críticas em relação com relação aos seus pais, da forma que eles se relacionavam? Você teve uma despedida de alguém que foi uma despedida ruim, que você pode ainda estar preso a essa pessoa? Você está equilibrando na sua relação de casal aqui, você está conseguindo equilibrar, dar e receber com leveza, ou está pesado? Como é que está a sua relação de casal? Você consegue identificar? Em que nível está? Imagine. Vamos imaginar uma escala de 1 a 10. 1 sendo a infelicidade máxima e o 10 sendo a felicidade máxima. Em que nível você está nessa escala de 1 a 10? Em que nível está o seu relacionamento hoje? Então procura olhar para isso. E quando você conseguir identificar em que escala está, em que nível está o seu relacionamento nessa escala, olhe para o que você pode fazer
no aqui e agora, para te ajudar a elevar esse nível. O que você pode fazer pessoalmente, sem depender do outro, sem esperar que o outro faça? O que você pode fazer? Apenas o que nós podemos fazer está no nosso controle. Então a gente faz e espera para ver o resultado. Faz sempre a sua parte, sem ficar exigindo do outro que ele faça aquilo que você acha que ele tem que fazer. Faça a sua parte e solte. E observe como é isso para você quando você se imagina fazendo a sua parte, sem esperar imediatamente que o outro faça algo. Igual quando a gente fala para o parceiro, eu te amo. Se ele não falar eu te amo para você na mesma hora também, normalmente já ficamos chateados. Só que você fala eu te amo porque você está expressando algo seu, algo naquele momento. Mas se o outro não estiver naquela mesma sintonia naquele momento, tá tudo certo. O importante é que você fez a sua parte. E naturalmente o outro vai se sentir pressionado por algo nele também, algo interno nele, a devolver e a fazer algo para que essa relação seja equilibrada. Porque essa lei do equilíbrio, ela é uma lei natural, está dentro de nós. Vem conosco, é de fabricação, de fábrica. É item de fábrica. A gente sente imediatamente a pressão de equilibrar. A não ser que nós estejamos numa situação onde a gente ainda não se tornou adulto e aí criança não consegue equilibrar. Tá certo? Então olha para isso, olha para dentro de você e veja o que você pode fazer no aqui e agora. Então respira profundamente e vai voltando para cá e vai abrindo seus olhos e vai olhando para você mesmo, para você mesma. Tá bom? Então, é isso. Não temos mais nenhuma pergunta. Eu agradeço a cada um que ficou aí, a cada um que veio cá me ouvir falar sobre esse tema. E a gente se vê amanhã na nossa próxima live, provavelmente ainda com um tema acerca do relacionamento de casal. Pois o que eu observo é que o relacionamento de casal é o mais importante e também o mais desafiador. Ok? Um beijo para cada um e fiquem todos com Deus. Até mais!